aqui mais um Agvel Talk. Então, você que está aí ao vivo no YouTube, no Instagram também. Hoje, um convidado muito especial aqui, o Rogério, da Estúdio Car. Rogério que tem grande domínio nesse mercado de automóveis, conhece muito, o Rogério. Sua loja é uma loja espetacular, lá na 85 com a T63, certo? Uma loja muito, muito linda. Obrigado. Rogério, eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você, quando eu te conheci, você trabalhava com os carros mais populares. O que fez com que você pensasse nessa questão de você mudar o seu nicho? Questão de cliente, de carro, lucratividade, o que é? O que fez com que você mudasse aí o seu padrão de carro que você está trabalhando agora? Vamos lá, como o Vinícius me apresentou, eu sou o Rogério Cardoso, lá da Estúdio Car Prêmio. Uma grande honra estar aqui com você, Vinícius. Vinícius é um dos meus mentores na área do automóvel. Quanta honra, hein, que é vir dela. Um cara diferenciado. E é um grande privilégio para mim estar aqui no Agvel Talks. É um podcast de sucesso que muito em breve vai decolar aí e vai estar nas pontas do Brasil. Essa pergunta sua, Vinícius, ela é muito boa. Eu tenho um conjunto de fatores que me fez repensar sobre o mercado de carro popular. Eu atuei durante mais de década no carro popular e fui aos poucos entendendo da linha Premium. Infelizmente, quando se trata de carro popular, nós atendemos um público que ele tem um nível de informação limitado em relação ao que é direito e o que é dever. E nisso ele foca muito naquilo que ele acha que tem direito, por não entender nem mesmo do que está escrito dentro de um contrato que foi formalizado ali, que é um contrato bilateral que foi feito para proteger ele e para resguardar eu como vendedor. E com isso eu tive muitos problemas com o carro popular. Tudo que estragava num carro popular, o cara batia na minha porta. O vidro parava de subir, ele me procurava. O farol queimava, ele me procurava. Eu falei, cara, se você não entender que a manutenção preventiva ou manutenção corretiva, ela é sua, então eu sou o dono do carro. Eu não te vendi um carro. Você está usando um carro que é meu, então você põe ele para dentro da minha empresa de novo. Ele é meu. Ele é meu. E isso foi acendendo luzes na cabeça do povo. Eu falei, será que eu estou certo, estou errado? E a pessoa, quando ela vai buscar o direito dela, ela entende que ela está exagerando naquilo que ela tinha limite. Ela está querendo extrapolar um pouco do negócio. E com isso eu fui migrando para o meio prêmio e eu fui achando mais interessante. Eu encontrei uma margem maior, encontrei um volume menor de negócio. Eu comecei a trabalhar menos, mas eu comecei a trabalhar de forma mais assertiva. E eu comecei a ter melhores resultados. Então, com isso, eu diminui um volume grande de carro, que eu cheguei a ter 62 carros populares no meu estoque. E eu diminui bastante, fui colocando um segmento, onde eu trabalhava com carros mais novos, atendia um público diferente, que tinha um entendimento diferente dentro daquilo que eu vendia para ele. Porque uma coisa muito importante, Vinícius, para finalizar essa pergunta, é que o consumidor ele tem que entender que o carro zero ele não tem a prerrogativa do carro usado. Aliás, o carro usado não tem a prerrogativa do carro zero. O zero é zero. E você sabe que o CDC ele contempla só 3 meses de garantia para o carro zero? As concessionárias, as fábricas que dão esse bônus para o cliente, umas 2 anos, outras 3, outras 5, outras 10, como nós temos aí agora recente. A Toyota colocou 10 anos de garantia. Mas é uma questão pessoal deles. O CDC contempla 3 meses para o nosso usado e para o zero. Porém, não se traz as prerrogativas de um carro novo para um carro de 10 anos, um carro de 15 anos, um carro de 8 anos. E essa questão me deixou um pouco contrariado com o mercado de carro popular e eu resolvi migrar para o carro da linha Premium. Eu entendo perfeitamente essa posição, sua resposta perfeita. O que acontece? O que eu passo aqui com muita frequência? Porque o carro seminovo é um carro que está em uso. Ou seja, se o carro está em uso, esse carro não está 100%. Então, se eu vendo um carro seminovo aqui, a garantia é de motor e câmbio. As pessoas precisam entender isso, garantia de motor e câmbio. Não é igual o Celso Somando fala, que é tudo. Não é tudo, não existe isso. Tá? Isso aí é só fazer barulho para ter audiência e ganhar voto. Né? Porque é político, né? Então, não existe essa história de garantia 100%.
Então, o que tem acontecido muito com essa questão de garantia? A pessoa vem, compra o carro, assina o documento, que a garantia é motor e câmbio, eu incentivo o meu cliente muitas vezes a inclusive fazer uma vistoria de pré-compra. Sim, importantíssimo. Eu acho importantíssimo. Para quem não sabe ainda, o que é uma vistoria de pré-compra? Você pega o carro, leva, aqui em Goiânia tem 2 oficinas de alto padrão que faz essa vistoria de pré-compra. Eu vou citar o nome delas aqui, uma delas até me pediu para que eu não citasse, mas eu vou citar, porque eu acho que eu não estou fazendo nada de errado em citar o nome. Uma delas é a Euromix, certo? E a outra é Box 21. Então, essas 2 oficinas, elas fazem a vistoria de pré-compra. O que é uma vistoria de pré-compra? A pessoa leva o carro lá, eles tiram medida até da pastilha de freio. Ou seja, o cliente compra consciente do que ele está comprando. A garantia do seminovo é 90 dias motor e câmbio. Então, tem acontecido muitas vezes de o cliente comprar o carro, quando está vencendo a garantia, já aconteceu comigo 2 vezes, ele leva na concessionária para checar para ver se o carro tem algum tipo de defeito. Aí já apareceu o cliente, não, porque a pastilha não está 100%, porque o amortecedor vai quebrar daqui uns dias, então eu quero trocar antes que termine a garantia, né? Então, eu quero revisar a suspensão do carro em geral. E suspensão é o seguinte, o cara sai daqui, bateu no meio-fio, bateu no buraco, vamos quebrar a mola, já era. Então ele já quer uma suspensão nova antes que termine a garantia. Isso não existe. Então a gente tem que deixar isso muito claro para não ter aborrecimento, para depois não ter, né, um desconforto com o cliente de chegar com esse tipo de exigência. Teve uma vez aqui, só para você ter uma ideia, Rogério, eu vendi uma BMW Z4 2012, veja bem, uma Z4 2012 com 51 mil quilômetros rodados, ou seja, zero, né? Mas é um carro zero força de expressão, não é 0 quilômetro, é um carro com 51 mil quilômetros. Sabor 0 quilômetro. Para um carro que já estava lá com os seus 12, 13 anos aí, agora já 14, de uso e com 51 mil quilômetros, alguma coisa esse carro, para que ele fique realmente perfeito, 100% tudo, se a pessoa quiser, ele pode fazer essa melhoria no carro dele, mas é por conta dele. Sim. Então o cliente, vencendo a garantia, levou o carro na BMW e me trouxe uma nota de 37 mil reais para revisar o carro todo. Ficou barato, não ficou? Nossa, quase o preço do carro. Ou seja, esse carro era zeríssimo. Porque se você leva um carro desse na BMW e eles procuram defeito no carro inteiro, um carro com 13 anos de uso, com 50, achou só 37 mil. Tem peça da Z4 que custa 50? Então, esse carro era zero, né? Aí o cliente queria que eu fizesse para ele. Então, esse tipo de coisa não existe. O carro usado, ele está em uso. O pneu não é zero, a pastilha de freio não é zero, o amortecedor não é zero. Então, as pessoas precisam entender essas coisas. Parte elétrica, até mesmo a concessionária, né, a fábrica, não dá garantia total. Né? Se queimou um farol, queimou uma seta, queimou uma buzina. Né? Então, esse tipo de coisa não tem essa garantia total assim. Então, imagina um seminovo. Né? Então, para evitar esse tipo de coisa, as pessoas precisam comprar de forma mais consciente e parar de dar ouvido para mentiroso. Não existe carro seminovo com garantia total. Não existe. Não é nem um dia. Isso é fake, né? Isso é nem um dia. Mesmo. Então, o que a gente está falando aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas que estiverem assistindo esse podcast, ou posteriormente assistir, ou mesmo assistir alguns cortes, vai ficar com raiva da gente, mas com raiva de quem está falando a verdade. Essa é a verdade. Então, por isso eu indico a vistoria de pré-compra. Porque se a pessoa comprar um carro, for lá e fizer uma vistoria de pré-compra, ele vai saber exatamente o que ele está comprando. Sim. Outra coisa que eu indico para todos os clientes, faça cautelar. Sim. Tá? Faça vistoria cautelar também. Por quê? Para saber se o carro já foi batido, se tem retoque, se tem passagem por leilão, quantos donos o carro já teve. Então, é muito importante que faça essas duas vistorias, pré-compra e cautelar. Tá? E eu vou dizer uma coisa para os nossos ouvintes aqui. Não faça com a mais cara, porque é a pior delas. Eu não vou citar o nome aqui, é uma alemã, é a pior. A que eu mais confio é a mais barata que tem em Goiânia. Ela realmente não passa nada. Que por coincidência nós comungamos do
do mesmo técnico, né? Exatamente. Da mesma empresa. Ele eu confio plenamente. Né? Então, assim, independente de onde a pessoa esteja comprando um carro, faça a cautelar e a vistoria de pré-compra. Mas é do meu vizinho disse que era da tia dele. Não vai nessa conversa, não cai nessa conversa. A tia dele era dona dele. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado. É muito importante a pessoa comprar um seminovo consciente do que está comprando. E eu imagino que na área que você está hoje, trabalhando com veículo premium, né? E então eu acho que isso talvez seja um pouco diferente, até porque muitas vezes o comprador do veículo premium, ele conhece quem foi dono do carro, quem tirou zero, né? Muitas vezes. Geralmente essas pessoas eles têm um relacionamento entre eles. Você sabe o que mais me surpreende no cliente da linha premium? Ele entende mais do que eu. E eu fico feliz por isso. Porque eu entendo de um modo geral ali de todas as marcas que tem e de cada carro que tem, eu entendo um pouco. Aquele cliente, ele está comprando aquele carro específico, ele está estudando ele há 1 mês, há 2, há 3 meses, ele está estudando aquele carro, então ele sabe tudo sobre o carro. E eu me sinto muita vontade em deixar o cliente comprar o carro que ele quer. Porque como vendedor, por décadas, eu sei vender qualquer mercadoria que você colocar na minha loja. Mas eu tenho prazer de deixar o cara comprar. Porque ele compra feliz, ele sabe o que ele quer. Ele já rodou, ele não foi só na minha loja, ele já foi em várias lojas. E ele entrou dentro da minha empresa e ele percebeu que o meu atendimento foi melhor, ele percebeu que o meu carro é bom, que o meu carro tem laudo cautelar, como você mesmo disse, que o meu carro tem uma pré-compra. Então, ou seja, ele se sente à vontade e ele coloca na cabeça dele o seguinte, fala, cara, eu já rodei, já vi 5, 6 lojas, não encontrei nada parecido com essa. E aí eu lanço um gatilho, descansei no carro. Falei, cara, não tem uma mercadoria parecida com a minha. Você sabe disso, você vai perder se você não comprar. E o cara fica com aquele ressentimento. Fala, cara, se eu sair daqui e não comprar, pode vender para outro. E pode acontecer de vender para outro, você sabe disso. Nós somos muito abençoados nessa área, né? O cara chega para comprar o carro, faz ali, enrola, enceba, e não compra o carro, ele sai, outro vem e paga o carro. Eu acho o máximo quando isso acontece. Ainda ligo pro cara e falo, não precisa voltar porque seu carro já foi vendido. Então, a vantagem do cliente da linha premium é que ele é muito consciente, Vinícius, que ele está comprando um carro usado. Ah, mas eu comprei um carro 2022 e ele sabe que é usado. Ele já sabe que é usado, entendeu? Fala, cara, se já saiu da garantia de fábrica, é porque ele já está passível de problema. E é verdade. Por isso você está comprando bem mais barato que o zero. Entendeu? Porque o carro importado, você sabe que a diferença de preço dele é muito grande, de um zero para um usado. Eu comprei agora na concessionária lá um carro, 400 mil. Se eu sair da concessionária e vir te vender aqui, você quer pagar 300 nele. E eu também, porque é a realidade. Exatamente. Concessionária é o outro padrão, compra lá quem quer. Agora, se o cara for um cara inteligente, ele vem aqui na gente e compra um carro seminovo. Garantia, procedência, vai pagar mais barato, né? E está comprando de 2 lojas que tem um nome a zelar. A Guivel mais de 30 anos no mercado. 31. Né? 31 anos de mercado. Uma das lojas mais bem conceituadas de Goiânia. Tem poucas igual a Guivel em Goiânia. Tem poucas. E eu falo isso com muito prazer e tenho orgulho de falar isso. Que eu tenho o Vinícius como meu amigo, eu conheço a família, eu conheço a estrutura, eu conheço a seriedade. Né? Nós temos o mesmo perito, nós temos o mesmo jurídico. Isso é um exemplo de que eu me espelho em você para muitas coisas. Obrigado. Porque tem seriedade no que faz. E eu prezo pela seriedade, eu prezo. Eu vinha descendo ali falando com o meu filmmaker, falou, olha, se for para fazer uma coisa mais ou menos, eu não quero fazer. Porque eu quero levar o melhor para o meu cliente. O melhor. Ontem eu tive uma experiência dentro da minha loja com um casal de pessoas mais idosas e comprou um carro que, cara, eles me constrangeram. Eu me senti honrado em comprar na sua empresa pela forma que eu fui tratado. Rapaz, eu falei, caramba, que privilégio escutar isso aqui, cara. É muito bom. Privilégio. Isso reflete na nossa energia, no nosso trabalho, no nosso empenho em cuidar, em tratar, e não tratar o cliente como mais um, mas como uma pessoa especial que nós desejamos o mesmo que nós queremos para nós queremos para ele. Então eu acabei, Vinícius, para finalizar, optando em ficar somente com o segmento de luxo. Eu pego alguns repasses de carro nacional, mas eu prefiro vender o carro de luxo. Eu vendo para um cara que tem mais consciência do que, infelizmente, você que está me ouvindo aí, que não é o cliente do carro de luxo, talvez um dia você vai ser. Na hora que você for, você vai comprar lá na minha loja, vai comprar aqui na Guivel Premium, que é uma das melhores de Goiânia. E você vai entender que
Você acessou o carro de luxo porque sua mentalidade mudou. Quando sua mentalidade muda, você respeita mais o empresário que te vendeu um carro, você respeita mais o vendedor que te atendeu. Porque não tem nada pior do que você vender um carro para alguém e o cara chegar aqui e tratar seu vendedor mal. Eu não aceito, Vinícius. Eu também não aceito. O cliente em primeiro lugar. Desculpa, você não é em primeiro lugar. Você é só mais um dentro da minha loja se você tratar mal um funcionário meu. A prioridade é a minha equipe. A prioridade é a minha equipe. Fala o seguinte, ó, esse cliente vai embora. Você está aqui comigo hoje, amanhã, depois, daqui 1 ano, já tem 3 anos, 4 anos que está comigo, então você vai permanecer. Eu demito o cliente. Falo, não, você não vai comprar na minha loja. E eu não vou vender para ele. Ele pode achar ruim, ele pode reclamar na internet, pode fazer o que quiser. Eu demiti o cara e não quero ele como meu cliente. Por muitos anos, muitos treinadores, né, muitos palestrantes, né, sempre colocou essa situação na cabeça da gente que o cliente vem em primeiro lugar. Sem o cliente não existe empresa. Né? Você não tem para quem vender se você não tiver cliente. Agora é o seguinte, em tudo tem o bom e o ruim. Sim. Você, cliente, não compra em qualquer lugar. Porque você também seleciona onde você vai comprar. Sim. Né? Então o cliente também seleciona. Da mesma forma, hoje em dia as empresas também estão mudando o pensamento. Hoje não é qualquer cliente que eu quero na minha loja também. Por quê? Porque tem cliente que ele te causa um desgaste tão grande, mas tão grande. Sabe aquele cliente que dá trabalho para 50? Aproveitador, né? Então, esse tipo de cliente realmente, infelizmente, não é interessante. Aí você que é bom cliente, que às vezes até está ficando sentido com isso, não é de você que a gente está falando. Nós estamos falando aqui daquele cliente que consome o meu vendedor, é aquele cliente que chega e quer falar com o dono a qualquer custo. Por que ele quer falar com o dono da loja a qualquer custo? Porque ele quer algo que não pode ser feito. Sim. Não, porque o cliente que ele é um cliente natural, que é o cliente que vem, olha o produto, o preço está legal, a qualidade é boa, está vendo que o atendimento é bom, então ele não precisa falar com o dono da loja, a não ser que seja para amizade, né? A amizade é sempre muito bem-vindo. Mas aquele cliente que quer falar com o dono a qualquer custo porque quer algo especial, esse cliente, sinceramente, na maioria das vezes, é um cliente que vai dar trabalho. Né? Então, isso é uma grande realidade também. Beleza, vamos jogar pedra agora na Guivel, vamos jogar pedra agora na Estúdio Car. Pessoal, eu estou sendo sincero. Sim. Eu tenho 31 anos de mercado. Né? Eu não comecei ontem. O Rogério não começou ontem. O Rogério foi gerente do Bradesco antes de ser empresário e ficar rico. Né, Rogério? Então a gente aprende a lidar com o público. E assim, todos os meus vendedores aqui, eu tenho orgulho de deixar eles atenderem um cliente sozinho. Por quê? Porque eles são capacitados. Você confia na sua equipe? Foi você que treinou? Eles são capacitados e eu tenho certeza que eles vão tratar o cliente muito bem. E se o cliente tiver uma reclamação, eu vou analisar. Sim. Se for o caso de trocar o vendedor, eu troco também. Porque o cliente não pode ser maltratado, ele não pode ser tratado com indiferença, mas ele tem também que ter reciprocidade em relação ao atendimento que ele está recebendo. Ele tem que ser respeitoso. Ambos têm que ser respeitosos. Então essa história de o cliente sempre tem razão, quem inventou isso é um maluco que provavelmente deve estar lá no mesmo lugar que ele estava há 31 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, há 35 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, que eu ouvia isso demais. Eu trabalhava no supermercado em Goiânia e aí direto treinadores e palestrantes falando que o cliente sempre tinha razão. Eu pensava, mas como? O cara pega uma garrafa de refrigerante, joga no chão, eu tenho que ir lá e por que ele tem razão? Como que ele tem razão? Né? Então, assim, não faz muito sentido isso. Mas mudando de assunto um pouquinho aqui, Rogério, a questão, você subiu, né, foi lá para a região ali da 85, né, ali do setor do Nova Suíça, né, qual o setor da sua loja? Bueno, Marista, setor Bueno, Marista e tal, Bela Vista. Isso influenciou, isso ajudou você no veículo prêmio? Ou se você estivesse aqui no setor aeroporto, nesse endereço, seria da mesma forma? Excelentíssima pergunta. O que eu percebi? Eu mudei de loja 5 vezes. Eu nunca me contento em permanecer sabendo que eu posso melhorar. Eu sou sempre grato por todas as oportunidades que eu creio que Deus me deu, mas eu sempre vejo a possibilidade de melhorar.
Então, você sabe da minha história, eu comecei numa loja que tinha um espaço físico muito grande, mas era uma loja muito simples, depois eu pulei para uma loja melhor, depois eu vim para uma loja um pouco melhor ainda, fui para outra maior e melhor, e agora estou em uma outra ainda maior e melhor. Porém, mudou tudo. Eu te confesso que eu não me lembro que eu passei por aqui. Eu não me lembro, não tem nada que eu trago à memória que me dá mais esperança do que está onde eu estou hoje. Eu sou extremamente grato a Deus por ter me permitido ter coragem e ter ousadia para fazer o que eu fiz. As minhas despesas são quintuplicadas aonde eu estou, mas eu mais do que tripliquei o meu faturamento. Então é algo muito, muito claro, muito óbvio. Quando você trabalha com o público a diferença é muito grande mesmo. Ela é perceptível em um negócio, ela é perceptível nos outros negócios. Eu trabalho com um público que ele tem muita noção das coisas. Então, se ele olha no meu carro e ele vê o valor agregado atribuído e ele sabe que vale e ele quer, ele sabe que eu, como empresário, com carga tributária altíssima, com imposto, com custo administrativo, operacional muito alto, ele sabe que eu preciso ter uma margem no carro dele. Ele tem noção disso. E então, assim, a maioria deles já fala: eu já sei que você tem que ganhar um dinheiro no meu carro. Quanto que você paga? Então, ele já me abre a possibilidade de falar realmente quanto que eu acho que eu tenho que pagar. E quase que todas as vezes dá certo. São poucas as vezes que não dá certo. Porque ele tem consciência que ele está fazendo um bom negócio. Mesmo ele sabendo que eu preciso lucrar naquele carro. Eu estou assumindo uma garantia, eu estou assumindo um imposto, eu estou assumindo às vezes um IPVA, eu estou assumindo uma venda, uma preparação, uma transferência, eu estou assumindo uma garantia do pós-venda desse carro. Então, no geral, eu aposto as minhas fichas no cliente da linha Premium. E não precisa ser carro caro, tá vendo? Não estamos falando de linha Premium, porque o ipsis literis da palavra Premium é um carro de qualidade. É um carro novo, é um carro premium, um carro bom, novo, com qualidade, né? Reiterado. E esse carro, ele me dá muito menos problema, muito menos retorno, você entende? Então isso gera um administrativo muito menor para mim. Eu não tenho um cliente retornando na minha loja constrangido, muitas vezes por uma garantia, porque ele não sabe que aquilo é natural, porque um carro estraga mesmo, assim como uma pessoa vai para o médico com uma doença, sofre uma fatalidade, um infarto, um AVC, quebra um braço, sofre um acidente de trânsito, essas coisas são naturais, faz parte do dia a dia. Né? Você concorda comigo? Faz parte, normal. Ontem mesmo eu estava no médico, 5 horas da manhã eu estava no médico, sentindo uma dor na coluna. Eu fui pro médico, eu tenho 43 anos, sou um cara super saudável, sou atleta, eu treino, tenho uma vida, né, bem regrada. Eu senti uma dor na coluna e fui parar no médico, fui fazer exame, fui tomar remédio. Acontece, o carro estraga, você tem que levar no mecânico arrumar. Então, eu sempre oriento muito meu cliente. Ontem eu vendi 2 carros importados e são carros mais velhos, mas são carros muito novos. Eu falei: olha, você sabe que você está comprando um carro 2018? É um carro, uma X4, um carro maravilhoso. E você sabe que ele já é um carro usado? Sabe que é um carro que tem 90 mil quilômetros? Você sabe que ele pode estragar com você, não sabe? Ele não tem consciência. Se estragar motor e câmbio, você está amparado. Se queimar um farol, se o freio estragar, se o pneu furar, se ele vibrar na rua que você caiu dentro do buraco, você vai resolver. Tem consciência? Eu tenho consciência. Então você fez a escolha certa. Então esse é um carro premium, por mais que seja 2018, e um cliente premium, né? Exatamente. Eu acho, longe de querer menosprezar as pessoas, o que acontece? Até fiz um vídeo ontem, anteontem, não sei, falando sobre a questão seguinte: o que as pessoas precisam ter consciência? Carro não é só combustível. Tem gente que pensa que carro você abastece e anda, não é só isso. Então, muitas vezes a pessoa tem a ilusão de comprar uma Land Rover, como aconteceu comigo recentemente. Uma Land Rover 2016, carro extra, eu estou falando extra considerando a qualidade do carro em relação ao ano, porque de fato é uma qualidade absurda que o carro tem.
Então, um carro a diesel, porém é 2016. Né? Uma pessoa de 70 anos de idade não tem a mesma resistência de um de 30, de 20. Então, o que as pessoas precisam entender na hora de comprar um carro? Eu estou aqui, meu negócio é venda de carro, ou eu compro e vendo, ou eu pego consignado e vendo. No caso dessa foi um consignado. Mas eu sabia que o proprietário anterior cuidava muito bem do carro. Então, a pessoa vem, compra o carro, certo? Claríssimo que a garantia é motor e câmbio, que a pessoa pode levar no mecânico, como foi feito, né? Tudo certinho. Depois que compra, não, porque o amortecedor, porque tem um barulhinho não sei onde. O carro está puxando para a direita. Porque o carro está puxando, porque acendeu uma luz no painel. Você sabe muito bem que esses carros premium, principalmente o Land Rover, se você for um quebra-mola com ela, o painel fica parecendo árvore de Natal. Assim de tudo, alerta geral. Uma redicam de alerta geral. Ela está dizendo ali, olha, aconteceu alguma coisa que não é normal. Você voou um quebra-mola, você bateu num buraco, você subiu no meio-fio, né? E aí a pessoa não lembra na hora de comprar o carro que além da parcela, ele tem que pagar IPVA, tem que fazer manutenção do carro, que o carro estraga e ele tem que consertar. Então, essas coisas a pessoa precisa entender antes de tomar a decisão de comprar, principalmente um carro premium velho. Eu, às vezes, até pego. Comentei com você aqui agora há pouco sobre a Z4 2012, mas era um carro com 51 mil quilômetros rodados, praticamente zero. Primeiro que o cara começou, o carro sem nenhum retoque, foi lá e pintou o teto de preto. Por aí, né? Então, assim, um carro com zero retoque, zero risco, não tinha um batidinho de pedra, nada. Vai lá e pinta o teto de preto. Então, tem umas coisas que a pessoa precisa ter consciência. Então, carro premium, com muito respeito, é para pessoa premium. Sim. Lembrando que pessoa premium, não quero dizer que a pessoa tem que ser rica. Não, mesmo. Né? A pessoa tem que ser esclarecida. A pessoa tem que ser uma pessoa que sabe o que está fazendo e tem condição de arcar com a consequência daquela atitude, daquele ato dele. Vinícius, você falou algo muito importante. Olha, a riqueza não é o que você tem, a riqueza é o que você carrega. A riqueza é algo intrínseco, está dentro de você, é cultural. A maioria das pessoas acha que prosperidade, riqueza é só ter dinheiro. Isso aí é só dinheiro. Dinheiro qualquer um tem, né, Vinícius? Dinheiro qualquer um tem. Se você trabalhar, você vai ganhar, você vai ter dinheiro. Quem ganha na Mega Sena é rico? Não. Tanto é que acaba com dinheiro em média 2 anos, né? Com todo o dinheiro, né? Pensa assim, não, isso é impossível, comigo vai ser diferente. Não vai. Por quê? Porque rico não é dinheiro. Porque, primeira coisa, para que a pessoa se torne rica, primeiro ela tem que se tornar rica mentalmente, ela tem que se comportar como rico, ela tem que, o emocional dela tem que ser o de rico. Aí o dinheiro vem depois, o dinheiro não vem primeiro, porque quando o dinheiro chega na frente, a pessoa fica arrogante, metida e vai perder rapidamente. Vai perder rápido. Concorda ou não? Concordo totalmente. Você que é um homem muito esclarecido, que tem um network, né, topíssimo, não vou nem mencionar aqui que é um dos seus grandes amigos, porque vai que ele não gosta de ser citado. Meus grandes amigos é Jesus Cristo, esse é o maior de todos. Mas tem outros aí. Tem outros terrenos. Mas é isso, meu amigo. Então, assim, eu te fiz a pergunta sobre a questão do local, porque eu acho que isso influencia bastante, né? Porque eu venho tentando começar a trabalhar com carro premium, mas eu percebo que o local agora é o seguinte, então fica impossível aqui, não é, mas fica o convite aqui para meu amigo Vinícius da Guivel, que é um multiempreendedor, um cara bem sucedido em tudo que faz. Tem muitos imóveis, inclusive a Guivel Prêmio, que é prédio próprio. A Prêmio, a Guivel, a Guivel, ele vem comprando tudo que tem em volta, ele vem comprando tudo. Compra um imóvel lá perto de mim, moço. Vamos ser meu vizinho de novo. Nós somos vizinhos aqui durante 3 anos, né? Pois vamos. E foi maravilhoso pra mim, vai ser bom, cara. Quem sabe tá certo. Exatamente. Às vezes, se você não quiser comprar porque você tem outros investimentos, aluga, faz igual eu. Isso aí, né? Porque imagina o seu dinheiro parado no imóvel daquele tamanho, né? Então, realmente, vale a pena pagar uns 40 mil de aluguel. Vale a pena. É isso. Vinícius, tem uma curiosidade aqui. Eu percebi que você, ultimamente aí, você deu uma rompida na bolha quando se trata de veículos elétricos, né? Você tem percebido esse movimento, você percebeu que é um movimento que veio para ficar, não tem como mais desfazer.
o que está feito. Eu sou um adepto ao veículo elétrico, inclusive estou numa BYD Shark, que hoje ela é um híbrido de 460 cavalos, um carro extraordinário, sem dúvida nenhuma, a melhor caminhonete que eu já tive. Eu já tive todas que existem no mercado, mas eu sou apaixonado pela BYD Shark e ela é híbrida. Eu já tive outros carros, né, inclusive da BYD, 100% elétrico, e a minha nota foi bem conceituada sobre esses carros. Gosto dos carros, gosto. Apesar que não tem nenhum veículo 100% elétrico na minha loja hoje. E eu te falo por quê? Não tive oportunidade de comprar. Não tem disponível no mercado para comprar, não. Não tem. E quando tem, põe grana, os caras querem muito. Ontem eu recebi uma pergunta naquelas caixinhas lá do Instagram, perguntando se eu compro carros elétricos. Compro qualquer um que aparecer que tiver para revenda, né? O pessoal, não vende, não consegue vender, não sei o quê. Eu compro todos, tendo preço para revenda, pode trazer. É carro bom, nunca foi batido, pode trazer todos. E outra coisa, não me preocupo com quilometragem também, tá? Tem 1 milhão de quilômetros. Até porque essas baterias, ela tem um ciclo de 5.000 ciclos, né? Então, isso significa mais ou menos 1,5 milhão de quilômetros. Então, esses carros vão durar 30 anos, sossegado. O pessoal fala, manutenção, não tem peça. Qual peça? Não tem peça para estragar. Não tem peça para estragar, né? Inclusive a componente elétrico. Inclusive, como diz, o motor e a bateria é a mesma coisa, né? Então, assim, no carro a combustão, o motor funde, o motor quebra. No caso da bateria, não tem o que estragar. Você precisa de refrigeração, né? Não precisa de nada, não tem troca de óleo, não tem nada, né? Então, assim, realmente a manutenção de um carro elétrico é praticamente suspensão e parte elétrica. Isso é tão verdade que, olha só, você tem algum carro elétrico dentro da sua loja hoje? Tem um 100% elétrico que eu vendi ele para a mulher que mora lá em casa, a minha esposa Cláudia. Isso aí. E é uma máquina, hein? É a BMW, né? A iX grande, carro poderoso. Então, olha só, não tem nenhum carro desse para vender hoje dentro do nosso estoque, nem meu e seu, não tem mais de, sei lá, deve ter uns 120 carros no estoque hoje, né? Se juntar nós dois, não tem mais. Por aí. Nós não temos nenhum. E nós estamos aqui fazendo propaganda pro povo. Fazendo propaganda. É sinônimo que o negócio é bom. Rogério, uma coisa bem interessante, eu falo isso aí para o nosso público aí também, é o seguinte, a resistência que o ser humano tem por aquilo que é novo. O elétrico já tentaram várias vezes, já é a 4ª geração de elétrico. Para aí. Me diga se na geração anterior tinha BMW elétrica, tinha Mercedes elétrica, tinha Volkswagen elétrico, tinha Chevrolet elétrico, Ford elétrico. Por que agora tem? Por que agora tem Porsche elétrica? Por que agora tantas marcas prêmios estão investindo no elétrico? Por quê? Porque a tecnologia mudou totalmente. Hoje é muito diferente daquilo que era antes, né? Então, eu até comparo, porque tem uma história que lá nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, quando começou a energia elétrica, né, no século XIX, por volta de 1850, 1890, até 1890 mais ou menos, antes do pessoal realmente começar a confiar, eles demoraram mais de 40 anos para confiar na energia elétrica, olha só, foram gerações. Eles tinham medo, eles faziam manifestação, porque eles pensavam que a energia ia sair dos cabos, dos fios, e atingir eles no meio da rua, que aquilo uma hora iria, um cabo que está numa rua com um cabo na outra, de uma casa na indústria, que aquilo iria entrar em conexão com o outro, iria matar todo mundo, explodir todo mundo. Então, esse tipo de mito sempre aconteceu e sempre vai acontecer, o que está acontecendo com o elétrico aqui no Brasil, né? O pessoal fala assim, mas na Europa não tem. Tem sim. Na China tem, hoje a maioria dos carros vendidos na China são elétricos e ainda tem o carro a combustão. Então o carro a combustão ainda tem vida longa ainda. Não quer dizer que vai acabar da noite para o dia, até porque, imagina, se acabar o carro a combustão, o que vai acontecer com os Emirados Árabes, com o Kuwait, né, com o Irã, o que vai acontecer com esse povo? Né? Então, assim, não vai acabar da noite para o dia, porque existe o lobby, existe a pressão de governo. Né? Agora, Vinícius, um fato é o seguinte, eu já estive em Dubai algumas vezes, e o que você percebe? Que eles já se atentaram para isso, que as coisas estão mudando. Se você olhar Dubai hoje, ela faz igual a Flórida faz, investe em turismo. Dubai, Abu Dhabi, o Catar, ali, por exemplo, o foco deles hoje é infraestrutura para o turismo.
São diversos resorts, diversos clubes, vários portos, com infraestrutura que não existe em lugar nenhum do mundo, porque eles já entenderam que a mobilidade elétrica ela vai tomar conta do mundo. É natural. Cara, nós estamos falando que você coloca a placa solar aqui e você tem energia por conta do sol, é de graça. Né? Se nós for pensar que o governo sem vergonha estava querendo taxar até mesmo a energia, mas se nós formos pensar, a energia vem de graça. Descobriram que a energia vem de graça. A energia, hoje você pode criar uma usina independente. Se você tem mesmo na sua casa, uma fazenda, uma chácara, é possível você ter energia elétrica independente, não precisar de nenhuma empresa geradora de energia. Você pode gerar a sua energia dentro da sua própria casa, inclusive para recarregar o seu carro elétrico, né? Então, realmente assim, a tecnologia chegou, não adianta espernear. O interessante é que eu fiz alguns vídeos falando sobre a questão do carro elétrico, o pessoal fica irado a ponto de xingamentos absurdos. Que doideira. Teve um que eu estava olhando agora há pouco, antes da gente começar esse podcast aqui no Instagram, o cara me chamou de mau caráter, uma pessoa que nunca me viu na vida só porque eu disse que o carro elétrico é a tendência. E aí ele me chamou de mau caráter. A verdade é libertadora. E falou outro palavrão mais feio ainda, que não dá nem para repetir aqui. Porque o pessoal fica muito irado, cara, com essa questão de tecnologia, eles não aceitam, né? Sabe aquela pessoa assim que eu acho que, não sei como que uma pessoa dessa não tem uma geladeira a gás em casa, né? Porque antigamente a geladeira era movida a gás, né? Então só falta a pessoa não querer abrir mão da geladeira a gás. Então as coisas mudam. Não tem como a gente, né, continuar querendo aquilo que era lá de 1900 bolinha. Ô Vinícius, e aproveitando aí a audiência da Dogville Talks, falando de mobilidade elétrica, posso fazer um merchan gratuito aqui? Pode, claro. Olha só, dentre um dos nossos investimentos, né, lá da empresa, estou criando um conglomerado de negócio. Eu criei um dos maiores mecanismos de mobilidade elétrica. Eu estou criando uma loja, né, com esse mecanismo de mobilidade elétrica, que são as scooters elétricas. Então eu vou me apresentar aqui, ó. Eu sou o Rogério Cardoso, o rei da scooter do estado de Goiás. A minha empresa é a Global Electric, uma das empresas mais bem conceituadas de mobilidade elétrica aqui em Goiânia. Nós estamos numa disrupção. Uma das não, é a maior. Temos umas grandes aí, mas nós já estamos, mal começamos e já estamos quase passando. Já chegou grande. Então olha só, se você procura mobilidade elétrica, você precisa ter a mesma concepção do Vinícius aí, ó. Seja inteligente. A mobilidade elétrica ela já ganhou o mundo. E o Brasil, com essa renda per capita baixíssima, com 70% do nosso povo, tudo com o nome sujo no Serasa, meu amigo, você vai ter que baixar um pouquinho a bola e vai ter que comprar uma scooter elétrica. Por quê? É barata, não tem IPVA, não paga IPVA, Vinícius, você acredita? Não precisa emplacar. Não tem habilitação, você não precisa de habilitação. O capacete pode usar só a cuinha, você não precisa nem do capacete, nem com viseira. A praticidade. E detalhe, modelos a partir de R$8.000 você consegue. R$8.000. A partir de R$7.800 você consegue ter uma scooter elétrica. Parcela até em 21 vezes no cartão. Então olha só, se você quer mobilidade elétrica, aproveitando aqui o espaço que meu amigo Vinícius me concedeu, Global Electric é o nome, passa lá na Avenida T63, esquina com S2, no setor Bela Vista, estamos te aguardando aí. Isso aí, com certeza já é sucesso, né? Sucesso. E vai crescer muito, daqui a pouco vai estar no interior de Goiás. Tem muitas cidades do interior aí que comportam. Estamos de Brasil inteiro aí. Com certeza. Vamos abençoar muita gente. Vai abençoar. De bênção na vida porque das isso realmente é uma bênção, né? É uma bênção. Então, assim, acabou essa história de você depender do ônibus. Acabou, não faz sentido mais. Do Uber, gastando 15 conto, 20 conto por dia de Uber. Ô Vinícius, você acredita que você, com uma carga na scooter, você roda até 70 km com R$3? Você acredita? 3 conto na bateria ali, você carrega ali. 70 km dá para pessoa que mora 10, vamos imaginar, 10 km do emprego, 5 km, né? Então, 10 km por dia. Com R$2. A semana inteira com R$3. É chocante, né? Eu não sei quanto que é a passagem de ônibus hoje, mas provavelmente deve ser mais cara do que isso.
4,30. Com R$3 você anda 7 dias. Pô, o cara foi 4,30, voltou 4,30, Vinícius, ele gastou 8,60 para andar um dia. Você imagina? O cara gastou mais de 50 conto para andar na semana, a escuta ele gastou R$2. Pessoal, então vocês estão ouvindo, vendo o que o Rogério está falando. Isso é tecnologia. Não adianta vocês quererem viver na época da pedra. Você entendeu? Então, assim, viver lá atrás, daqui a pouco vocês vão querer defender o ferro de passar roupa à brasa. Né? Então, para com isso. Entenda que a tecnologia chega rápido. Quando surgiu o telefone celular, será que as pessoas tinham receio? Eu sei que as pessoas criticavam muito porque era muito caro, às vezes a pessoa não podia comprar e começava a falar mal, né, do celular. Mas logo todos se aderiram. Hoje praticamente 100% das pessoas quase têm um celular. Sim. Imagina, tem que abrir a cabeça para a tecnologia, para a inovação. Tem mais celular que gente, Vinícius. Eu estava ouvindo uma conversa aqui de um pessoal que trabalha aqui comigo sobre a questão do ônibus elétrico. Eles falaram o seguinte, gente, ônibus elétrico é a melhor coisa do mundo. Não tem barulho, não tem fumaça, ar-condicionado. Entendeu? Então, assim, por que a resistência? Né? Isso é vida. O povo parece que é meio arcaico, né? Meio antigo, meio... Vamos evoluir, gente, pelo amor de Deus. Ó, a oportunidade que nós temos de ficar melhor. Você imagina, Vinícius, você levantar na sua casa, montar na sua scooterzinha elétrica e ir embora pro seu trabalho, cara, sem ter que pegar ônibus. Vinícius, já peguei ônibus, meu irmão. Eu já trabalhei 42 quilômetros da minha casa morando em Goiânia. Quando eu morava em São Paulo, era 65 quilômetros, eu pegava ônibus para ir. Você entende? Cara, é uma loucura você pegar 42 km para ir trabalhar. No scooter elétrico eu ia numa carga, chegava lá, carregava, ela voltava para trás. 42 km, gastava R$4 se eu fosse fazer isso. Você entende? Então, é muito essa liberdade que nós podemos ter hoje. E tanto que é acessível por conta do valor, cara. Por conta é muito acessível. Então você pode ter praticidade, acessibilidade com pouco dinheiro. Mas, Vinícius, uma coisa eu entendo. Eu estava explicando ali com o companheiro agora. A ambiência, o lugar que você vive, está totalmente ligado ao sucesso que você vai ter. Normalmente, essas pessoas têm uma ambiência que tem muita gente para criticar e pouca gente para apoiar. E como a mentalidade dela já é uma mentalidade que não é tão evoluída, já é mais escassa pelo ambiente que a pessoa vive, acaba que ela não consegue desenvolver a ideia de que ela pode sim ter algo que traz benefício para a vida dela. Mas fica sempre na ideia do pai, da mãe, do vô, do tio, do vizinho, entendeu? Essas pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que elas. Então se você parou de pegar o ônibus, se você não depende mais de Uber, você vai causar uma invejinha em alguém que está vivendo ali do seu lado, que está pegando Uber, que está pegando o ônibus. Então tem uma mente mais disruptiva e bora avançar na vida. Engraçado que existem pessoas que têm um forte desejo de ver com que outras pessoas prosperem. Eu sou um desses. Eu fico muito feliz quando eu vejo alguém prosperando. Fico feliz de verdade. Eu torço demais para que as pessoas prosperem. Quem me conhece sabe disso. Quem convive comigo sabe disso. Tem muita gente que me pede conselho sobre isso. Porque eu, de verdade, eu torço para que as pessoas prosperem. Então, a questão é a pessoa virar a chave. Virar a chave como? Ganhar na Mega Sena? Não é isso. Virar a chave é a pessoa começar a compreender que a mentalidade dela vai transformar ela. E para mudar a mentalidade, existe a questão que você acabou de dizer de ambiência. Ambiência é ambiente. Com quem que você anda, com quem que você convive, né? Então, essas coisas que você, digamos assim, sabe os amigos que falam em bebida o tempo todo, falam em cachaça o tempo todo, que frequenta boteco, cara, isso nunca vai te levar a nada. Não quer dizer que a gente não vá para boteco, mas a minha vida não é ir para o boteco. Sim. Né? Então, o que a pessoa precisa entender que boteco é exceção, não é regra. Eu não tenho que ir para o boteco todo final de semana, ouvir música alta. Eu não tenho que ficar bebendo todo final de semana para estar fazendo parte de determinados grupos que não vão me levar a nada. Um senso de pertencimento vazio, né? É aquela coisa, né? Eu quero pertencer, não quero ficar de fora, mas o que a pessoa muitas vezes não vira a chave é entender
que esse ambiente não faz com que ela mude de vida, não melhora a vida. Nasce, cresce, envelhece e morre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, no mesmo ambiente. Isso nunca vai fazer com que a pessoa prospere de verdade. Isso nunca vai fazer com que a pessoa vá lá na Estúdio Car ou venha na Guivel e compre um carro de R$1 milhão, de R$800 mil, de R$500 mil. Por quê? Porque não vai conseguir mudar de ambiente. E aí você sabe o que acontece? O Rogério é metido, o Vinícius é metido. Tudo bem de falar assim, porque eu não me importo o que falem, mas eu torço muito para que os meus amigos, os meus familiares, que os meus colegas prosperem. A gente torce. Você conhece uma pessoa que ganha ensinando as pessoas a prosperar. Eu conheço a pessoa que ganha, mas você tem muito mais intimidade. O Pablo Marçal, ele faz isso muitas vezes de graça. E o povo odeia o Pablo Marçal, não todos. 90% das vezes é de graça. 90% do que ele faz é de graça. Por que as pessoas não colam? Né? Não pega o celular, ao invés de ficar vendo, dando risada com coisas idiotas, vai ver o que o cara está falando, aprende alguma coisa. Mas eu sei te responder essa pergunta aí. Por que as pessoas não evoluem na mente? Sabe por quê? Preguiça. Também. Você precisa de energia, você precisa de tempo, você precisa de dedicação, você precisa abrir mão do ego, do orgulho, da vaidade. Precisa desistir. Desistir de ser quem é para se tornar aquilo que precisa ser. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é desistir. E desistir é uma coisa muito difícil. Desistir de quê? Desistir do ambiente onde vive. Desistir de algumas pessoas que não te levam para lugar nenhum. Desistir de querer aparecer, de fazer as coisas somente para aparecer. Sim. Né? Necessidade então, de aprovação. Muita gente, o Rogério, ele vai para o... A gente veio aqui para falar de carro e o assunto já mudou, mas está tudo bem também. É que na verdade não é sobre carro, é sobre gente. É sobre gente. Então o que acontece? Então a pessoa, ela não quer desistir de ir para o show, ela não quer desistir de ir para o boteco, porque na cabeça dela, ela ir para um show, ir para o boteco, postar na rede social, ela vai estar, digamos, ela vai estar criando um diferencial em relação àquelas outras pessoas que ele convive. Ele faz isso muitas vezes, não é porque ele gosta, é para mostrar para o outro que ele, na cabeça dele, isso é evolução. Então, olha, eu evoluí, eu estou aqui no show do Gustavo Lima, eu estou aqui no show do Alok, né? Muitas vezes gastou o salário de 2 meses para comprar um ingresso para ir num show desse, mas a pessoa quer mostrar que ela está naquele local, que ela está evoluindo, que ela é importante, que ela está ali se divertindo, que ela é feliz. Ele é feliz naquele momento, bebendo, se divertindo ali. Quando vai para casa, que acorda no outro dia cedo, saber que bebeu pra caralho, saber que gastou o dinheiro de um salário de um mês inteiro para pagar o ingresso. Então, aquilo ali, a pessoa fica deprimida, fica triste, né? E só que como o meio com que essa pessoa está vivendo é um meio que todos pensam da mesma forma, tá tudo bem, tá tudo legal. E aí, quando o outro prospera de verdade, que tem uma família estruturada, que viaja para o exterior, que anda num carro bom, aí a pessoa não aceita. Muitas vezes fica com inveja de quem está prosperando e fala mal de quem está prosperando. É isso. Não sei porquê. Nosso assunto mudou tanto, mas tudo bem. Nós estamos na direção certa. Estamos sendo conduzidos a falar o melhor para quem nos está assistindo hoje, porque é o seguinte, tudo que você se dispõe a fazer está ligado ao seu nível de consciência. Quando você se dispõe a fazer, a adotar essas práticas, né, de ir em lugares que não te promovem, em lugares que não faz você escalar a sua vida, que não transforma a sua realidade, é porque você não acessou um nível de amizade, de relacionamento, de inteligência, de intelectualidade que você deveria. Então, é difícil a gente exigir das pessoas que em casa não tem para dar. É complicado. Agora, se eu fosse poder deixar sua mensagem para alguém que está nos assistindo aí agora, se você quer ter sucesso na vida, se você quer prosperar na sua vida, se você quer ter uma vida plena, abundante, felicidade, só tem uma coisa que você tem que fazer: investe em você. Porque investir em você demanda
tempo. E como vai demandar muito tempo, você vai ter que esquecer de todas essas outras porcariadas que você tem na sua mente aí. Essas amizades que não te levam para lugar nenhum, gente que não te promove, pessoa que tem inveja, já a maioria de gente da família. Cara, vou falar um negócio pra você, tal do parente, tomara que os meus estejam assistindo, tal do parente é complicado, porque a maioria é invejoso. É invejoso. Mas tipo assim, o cara... Ô Vinícius, eu ouvi uma frase esse dia muito interessante. O público, ele só vê o ensaio. Entendeu? Ele só vê o espetáculo, ele não vê o ensaio. O ensaio é o que é o complicado. É no ensaio que você se desenvolve, é no ensaio que você sofre, que você soa, que você transpira. É no ensaio que há uma dedicação. As pessoas só vê o show, elas não vê os bastidores. Então ela acha que aquele espetáculo ali, fala, isso aí tem alguma coisa errada por trás disso aí. Por trás disso aí é o tempo dedicado. Por trás disso aí é 31 anos de história de Agvel. Foram só flores em 31 anos de história do ramo do automóvel. Eu conheço a história. Eu sei o que você passou para chegar até aqui. Eu sei que você já veio até aqui várias vezes. E você teve que, por um motivo ou outro, voltar para trás. E aí você ajustou as velas, porque tem um ditado que é certo. Se você não pode mudar o vento, ajusta as velas. Você ajustou as velas. E o que você fez? Foi para onde você queria. Você teve a visão. A maioria das... A fé, ela é determinada pelo que você vê. As pessoas, elas não conseguem ver além do que os olhos delas estão enxergando. Então isso aí é só o visual. Você já viu? Imagina um avião voar no visual. Você é viajado, você sabe. Você foi para a África agora recentemente. No visual, o cara não consegue voar. É um monte de nuvem. Ele voa onde? Ele voa pelo GPS, que é o GPS está enxergando onde ele enxerga. É imaginativo, a fé é imaginativa. Você imagina, você projeta, você vai lá e faz. Só que as pessoas só querem fazer aquilo que o cavalo faz, porque o cavalo ele é limitado aqui, ele só vai para cá. Entendeu? Como ele não está enxergando aqui, porque tem uma tapa aqui, a maioria das pessoas, infelizmente, tem uma tapa que impede elas de visualizar aquilo que elas precisavam enxergar. E com isso fica limitado ali só naquele pequeno espaço. Tem um ditado bem interessante, né? Que as pessoas só enxergam o que elas querem, né? Só vê o que elas realmente querem. E assim, eu acredito que não seja que ela enxerga só o que ela quer. O problema é que elas não se despertam para enxergar além daquilo que ela diz que quer. Por quê? Porque o mundo é muito mais do que isso. Eu não estou dizendo aqui que eu enxergo além. Não, tem muita coisa que eu ainda não enxerguei. Mas a gente trabalha, a gente estuda, a gente se prepara, a gente anda com pessoas que faz com que a cada dia que passa a gente comece a enxergar algo diferente. Então, o importante é eu querer, porque sem eu querer, eu não vou conseguir me movimentar. Então, eu preciso ter vontade. Então, quando eu sou muito limitado, extremamente limitado, eu vivo de jargões. O que é isso? É aquela conversa repetida, aquela frase ensaiada, onde causa um impacto no entendimento da pessoa que está causando um impacto momentâneo, mas que não leva a lugar nenhum, nunca vai além. Então, eu sinto demais pelas pessoas que são travadas. E eu falo isso porque eu sempre faço reunião com os meus funcionários aqui, e uma certeza eu tenho, Rogério, eles não saem daqui do mesmo tamanho que eles entraram. Isso eu tenho certeza que não, por mais que ignorem isso. Ninguém sai daqui do mesmo tamanho que entrou. Por mais que muitas vezes um ou outro tenha muita resistência, é uma resistência aparente, porque eles muitas vezes querem dizer assim, não, eu sou feliz com o jeito que eu sou, né? Aquela coisa assim de, tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Por mais que a pessoa tenha essa mentalidade, não tem como ela não absorver alguma coisa. Lá fora eu tenho certeza que ela mostra, consciente ou de forma inconsciente, o que ela aprendeu. Então eu nunca vou desistir de aprender e nunca vou desistir de ensinar. Porque eu faço muita questão que as pessoas melhorem de vida, que as pessoas melhorem não somente financeiramente, mas também que melhorem a qualidade dos relacionamentos. Porque uma coisa não tem como estar separada da outra.
Para que a pessoa melhore financeiramente, ela tem que melhorar também a qualidade dos relacionamentos. Ela tem que melhorar também o ambiente. Não adianta você tentar garimpar ouro onde não existe ouro. Tem um ditado que é do seu avô, do meu avô, que eles falavam assim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Você já viu? Essa frase não é de Jesus, essa frase foi de Sócrates. Sócrates tem nada a ver com Jesus, isso é do seu avô e da sua avó que vem lá de trás. Ô Vinícius, eu falei algo muito interessante hoje no meu Instagram, queria compartilhar aqui. Eu falei nos stories lá o seguinte: se a sua vida fosse um livro, será que você venderia ela? Será que você teria prazer em ler os capítulos da sua vida? E eu quero fazer essa pergunta hoje para os nossos ouvintes, para as pessoas que futuramente vão ouvir esse podcast, que é o Agvel Talks. Que agora já virou Agvel Coach. Sobre pessoas. Presta atenção, se a sua vida fosse um livro, mano, ia ter graça de ler esse livro? Será que alguém compraria sua história? Será que a sua história motivaria, impactaria, transformaria, influenciaria, incentivaria alguém? Porque não faz sentido nenhum, Vinícius, nós passar por essa terra aqui, mano, e não abençoar ninguém, não levar conhecimento, não levar uma transformação, uma mudança de status mental para alguém, você entendeu? Porque a Bíblia fala que o ser humano, ele perece por conta de falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento a respeito, você imagina eu, Rogério Cardoso, se eu não conhecesse o Vinícius, eu não estaria aqui hoje no podcast. Então não teria essa grande oportunidade riquíssima de estar aqui aprendendo com você. E eu aprendendo com você. De ter oportunidade de falar para quem está nos ouvindo. Por quê? Eu não me relacionei com você, porque eu não tive acesso a você. Você entende? Então, eu acho que o ser humano precisa ter um pouco de sensibilidade para moldar e transformar a vida dele em uma nova realidade. Será que você vai querer nascer, crescer, envelhecer, como você disse, no mesmo lugar que você nasceu? Ô Vinícius, você vai chocar com essa informação. Você pira que a maioria do povo que nasce na cidade dele não conhece a cidade vizinha? Não conhece, tem gente que não conhece um prédio. O cara nunca saiu do interior, ele nasceu, cresceu e morreu lá. Você é do interior, você sabe mais do que eu. E eles dizem assim: eu sou feliz assim, tá tudo bem? É isso, mano. Tá tudo bem. Mas ele quer ser feliz assim? Ele é feliz dentro do 1% que ele vive. Agora, Deus ele nos concedeu 100% da vida, para você viver aonde você quiser. Você viajar para onde você quiser. Você conhece vários países, você sabe que é assim. Nós temos liberdade, nós podemos se nós tivermos a liberdade financeira, nós podemos ir para onde nós quisermos. É assim ou não? Eu tenho dinheiro para pagar, então eu vou comprar passagem e vou. Agora, quando você vive só dentro do seu